Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Railson, seguindo com o projeto de práticas de redação para ajudá-los a fazer uma boa redação. Tá, então vamos seguindo agora para outro ponto, que é a redação, né? O gênero textual redação. A gente vai mostrar aqui para vocês exemplo de redação que foi tirado do Enem, tá? Que os alunos puderam fazer e que a gente pode ajudar muito a você estudante, a todos nós a compreender melhor como trabalhar esse gênero, ok? O tema base que a gente vai trabalhar aqui, que foi do tema de 2020, tá bom? Que é o que? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O estigma, né? Desculpa, o estigma, né? O estigma associado. Então, né? Tudo que isso tem envolvendo esses pontos, tá? Então, vamos trabalhar nessa aula de hoje com esse primeiro exemplo aqui, tá bom? Que é da redação nota 1000 da Isabela Gadelha, né? Do Pará. Olha, ela tirou 1000, gente. E a gente vai destacar alguns pontos. Primeiro, a letra dela é uma letra muito bem organizada, né? Tem um padrão em si. Então, todas as palavras. E tem alguns pontos interessantes também aqui, por exemplo. Ela seguiu a estrutura de 4 parágrafos. O que é um parágrafo? São essas estruturas que iniciam, né, com a margem aqui na frente, como a gente pode observar aqui, ó. E termina lá no final com um ponto, e aí a próxima inicia com margem de novo. Então, esse bloco aqui, ó, a gente tem um parágrafo. E foram 4 parágrafos, se a gente contar, verificar bem. Mais ou menos cada um tem o mesmo tamanho, né? Mais ou menos, né? Segue um padrão de tamanho os parágrafos. E olha só, a gente tem aquela ideia, se eu errar, professor, na redação, o que eu faço? Esses são textos nota 1000, gente, em que esses participantes erraram, né? Essa aqui. Errou, como assim? Aqui no final a gente pode ver, ó, vou até apontar com a setinha, ó. A gente está vendo aqui, ó, que o mais que ela botou, né? Ela passou um tracinho e não tem problema. Então, esse ponto ela deixou de boa. Então, não façam aquilo que muita gente já chegou comigo de alunos, de fazer um tracinho, botar um asterisco e botar um parênteses e escrever do lado, porque parênteses faz parte do texto. Como a gente pode ver aqui na linha 16, aqui ó, ele vai falar sobre transtorno afetivo bipolar. E aí coloca parênteses tab. Não é que é um erro, tá? Faz parte da palavra. Então, se eu errar, passa um tracinho, como foi aqui na linha 29, e escreve ao lado como seria, né? Tudo bem? Então vamos dar uma olhada profundamente nesse texto, tá? Vou passar aqui. Então, aquele texto foi transcrito para cá para a gente ter uma dimensão melhor do texto. Vamos lá? Vou dar uma lida aqui, vocês também podem ir lendo. Nice da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos, tá? Então a gente chega bem aqui. A gente pode ver que ela está tratando sobre os estigmas, né? Sobre as doenças mentais, tudinho. Vamos seguindo. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias, que patologias seriam as doenças, né, no caso, patologias mentais, ainda sofrem com diversos estigmas criados. Isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desses grupos nas mídias. Então ela destacou nesse primeiro parágrafo esse ponto, né, de que nas mídias a gente não vê muitas pessoas com problemas mentais assim, então muitos
acabam não tendo contato para entender o que é, né? E acabam criando esses estigmas. Vamos continuar no segundo parágrafo. Primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, em que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, olha só, gente, uma parcela significativa, né? Ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Tá? Então esse foi o segundo parágrafo. Deu até exemplo de um pintor holandês, né? Vincent van Gogh, e colocou sobre esses pontos da sociedade brasileira, né? E a gente vai vendo aqui essas frases, né? Primeiramente, então, para iniciar esse parágrafo, começando a ideia, aí uns conectivos como desta forma, para poder ela conseguir ir lidando com os outros pontos, né? E diversos outros, né? Ainda, aqui o e não, né? Visto que palavras que a gente possa ir conectando esses ideias. Terceiro parágrafo. Ademais, a coerência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO, Euforia, mostra as dificuldades de conviver com um transtorno afetivo bipolar, aí a sigla TAB, ilustrado pela protagonista Rui, que possui a doença. A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Contudo, ainda é pouca a representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries, que, quando possuem um papel, muitas vezes são personagens secundários e não há um aprofundamento de sua história. Desse modo, esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados. Então a gente falou de representatividade aqui, e algo muito bacana, gente, é poder utilizar séries, filmes, né? Olha só, eles utilizaram uma série de televisão que muitos de vocês, alguns de vocês no caso, já podem ter visto, da HBO, que tem até no HBO Max hoje em dia, né? Que é a Euforia, né? O nome dessa série, que mostra sobre essas dificuldades, né? Das doenças mentais, e tem como protagonista a Rui, né? Tem como protagonista a Rui, né? Que tem a doença, tá bom? Então, ele coloca aqui ela coloca aqui, e a gente consegue ter essa dimensão através de uma série, ok? Que está tão presente, né, também. Portanto, olha aqui um conectivo bacana. Portanto, para finalizar o texto. Portanto, faz-se imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras, por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos, né? A fim de formar cidadãos informados. Paralelamente, olha outro conectivo aqui, paralelamente o Estado, principal promotor da harmonia social. A gente está vendo aqui, gente, esses tracinhos, ó, importante. Esses tracinhos que também tem em livros, né? Ele vai te dar
uma ideia sobre a palavra que vem anteriormente. Por exemplo, a mídia. O que tem essa mídia? Que ela é um instrumento de ampla abrangência. Então pode ser a mídia informe, mas eu coloquei essa frase para dar mais informações. E a gente tem agora o Estado com letra maiúscula, né? Que é o Estado em si, os poderes, né? Os órgãos representativos. Então a gente tem principal promotor da harmonia social. Aí o tracinho aqui, né? Deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes, por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema, com o fato de amenizar o problema. Assim, o corpo civil será mais educado e os estigmas contra indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade do Brasil. Olha só, então ela concluiu, ela deu a introdução dela aqui em cima, né? Falou sobre o que ela ia conversar, elaborou nesses 2 parágrafos aqui, né? Dando série de primeiro de um pintor, né? Van Gogh. E aí a gente tem da série, né? Exemplo da série de televisão da HBO, Euforia. E aí depois ela finalizou colocando como poderia, né? Essas ações deveriam acontecer e tudo mais, né? Para finalizar. Então, esse foi o exemplo 1, né? Então, olha só como ela conseguiu montar tudo nas 30 linhas, que eram as 30 linhas que tinha a prova. Então, ela organizou certinho, com as letras bem legíveis também, que é fundamental isso, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá bom? A gente segue a gente vai continuar vendo, né, textos, mas comentem aí o que vocês acharam, algo a destacar, tá bom? E a gente segue para a próxima aula, tá bom? Então, até mais.